boa noite. O time do Cartão Verde está em campo e viverá, a partir de agora, junto com vocês, uma noite especial. Isso porque o convidado que está aqui com a gente hoje, como foi possível perceber na abertura do programa, é um campeão do mundo e tem tudo para ficar também com o título de o mais bem-humorado dos nossos campeões mundiais. Dadá Maravilha, que certo dia, entre tantas outras frases, teria dito em tom de sugestão a alguém o seguinte: quer vencer na vida? Então faça números que não se apagam. E ele fez. Entre outras façanhas, marcou, por exemplo, 10 gols em uma mesma partida. Vamos todos juntos, eu, vocês, Rivelino, Vitor Birner e Celso Zelt, passear pela história dessa grande figura do futebol brasileiro, que vai falar também sobre a Copa que o fez campeão mundial, sobre a Copa que o Brasil irá sediar em breve e muito mais. Dadá, acho que dá para perceber no meu rosto a alegria de te receber aqui. E eu vou começar com uma provocação até certo ponto. Olha o medo. Esse programa vai ser ótimo, eu tenho certeza. Já estou adiantando aqui. Entre tantas frases, eu não vou apelar para uma das frases que você... entre tantas que você tornou famosas. Mas eu achei uma frase lá numa entrevista sua, onde você dizia o seguinte: na minha época, o futebol era magia, não era uma profissão. Em sendo uma profissão, perdeu totalmente a magia, Dadá? Eu vou te contar, o que passou, passou. Por exemplo, quem viu Rivelino não vai ver mais. Quem viu Pelé não vai ver mais. Quem viu o Tostão, quem viu Edu, Jairzinho, Clodoaldo, pelo amor de Deus, jogadores extraordinários que não deixaram DNA, né? Mas o que eu tenho a dizer é que mesclou grandes jogadores com jogadores especialistas. Eu, por exemplo, eu não sabia jogar bola, mas também não sabia perder gol. Eu não sabia perder gol. Eu chegava lá e metia o sutil. Os caras, o cara não sabe fazer 3 petecas e vai lá e dá sutil na saída do goleiro, no contrapé do goleiro, dava queixo no peito, queixo no ombro. Foram 499, né? Então, agora eu treinava barbaridade. Eu treinava demais. Você era atleta, daí? Eu fui um grande atleta. Não fui um grande jogador, confesso, mas fui um excelente atleta. Porque eu nunca vou esquecer a primeira frase que eu fiz na minha vida. Porque eu citei uma bola com 19 anos, eu era bandido na infância, ladrão, assaltando da FEBEM. E eu fui dispensado 6 vezes no Campo Grande, voltei na 7ª, na cara de pau. Os caras me reconheceram. Não, esse cara é ruim demais, não sei o quê. Aí o Gradinho veio: menino, você não tem vergonha na cara, não? Você já foi dispensado 6 vezes. O que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Seu Gradinho, eu estou atrás de um prato de comida. E ele ficou com pena em mim e deixou eu treinar. Aí eu mandaram a bola, saí correndo, meti um bicudo lá na bandeirinha. Outro deu um bicudo, matei um urubu lá em cima. Aí ele pegou, me tirou do treino, falou: meu filho, você é horroroso. Aí eu comecei a chorar. Ele falou: menino, chegou, presidente, faz um contrato de salário mínimo para esse homem. Por quê? Porque ele é horroroso, mas a velocidade que esse cara tem e a impulsão que ele tem. Agora, só que eu era muito burro. Eu dava de nariz na bola, de boca, de orelha. Aí ele pegou e me ensinou. Falei: meu filho, nada disso é no futebol, essa parte aqui. E começou a me ensinar a cabecear. E o Gradinho tinha sido companheiro de ataque do Leônidas. Era um cara que sabia muito jogador, de bola. Né? Depois um grande técnico também, uma pessoa muito humana que te deu essa chance. Ele me deu a chance. Agora, para que as pessoas não pensem que você está falando no sentido figurado, Dadá, essa é uma verdade da sua vida mesmo, que praticava pequenos assaltos. Mas eu lendo sobre a sua história, por exemplo, eu acho que é importante a gente fazer essa correção. Porque muita gente fala que você, estando numa fundação que seria hoje o que seria a FEBEM, alguma coisa assim, mas eu já li também que foi no Exército que você teve contato com o futebol de verdade. No Exército... Aonde foi, afinal? Não, quando eu cheguei no Exército, eu tinha um amigo chamado Edson, e nós chegamos lá e tinha um cabo lá que não gostava de preto. Então botava a gente para limpar vaso de quartel. Vaso de quartel fica até a beirada. E ele chegava para a gente e falava assim: negão, vai limpar, não tem vassoura, não tem nada. Eu tinha que botar o pé em cima daqueles torpedos lá e bater. A perna ficava fedendo um mês. Aí foi quando o tenente pegou e falou assim: você vai tomar conta, vai tirar vigia aí no quartel. Não pode subir ninguém. Eu falei: mas ninguém como? Ninguém pode subir. Tudo bem. Eu estou com aquele trem lá no ombro. Aí esse cabo que não gostava de preto pegou e falou assim: eu vou entrar. Eu disse: não pode entrar. O
tenente falou que ninguém pode entrar. Eu vou entrar. Ele entrou, peguei aquele negócio, dei na cabeça do cara, enfiei nele, dei soco, mas arrebentei o cara, quase matei o cara. Aí eu falei, agora eu vou ser expulso, né? Eu vou ser expulso. Aí quando eu cheguei lá, o coronel veio falar comigo, né? Falei, seu coronel, o tenente falou que não podia subir ninguém. Ninguém. E esse cara quis subir. E eu cumpri a ordem. No outro dia eu digo, pô, você mandado em toque de caça, não pensando em que ia embora, chorando, passei a noite chorando. Aí tem o negócio da bandeira lá e tal. Eu falei, pô, o que eu estou fazendo aqui com a bandeira? Aí batendo na bandeira lá e o coronel veio. 7728 era o meu número. Vem aqui, eu falei, vou ser mandado embora na frente de todo mundo. Baixei a cabeça e ele, esse homem é um cidadão honesto, cumpriu ordem e não sei o quê. Pô, virei herói. Virei herói. Mas eu concordo com o Dario, né? A qualidade do Dario era impressionante. Essa qualidade de entrar na área, ter a facilidade de tocar. Realmente, isso aí eu convivi com o Dario. E eu tinha uma característica, né? Quando jogava, o negócio de meter a bola, lançamento. E o Dario tinha essa característica. Que eles também... porque muita gente fala gozada, né? Fala, por o Dario que nem... Entre aspas, não, é bronco, é não sei o quê, que não joga. Mas, pô, não adianta eu lançar a bola, você não pensar junto comigo. Isso eu acho que é importante. Então, o Dario, quando eu pegava a bola, eu sabia, aí metia. E realmente ele tinha essa qualidade de chegar aí e como cabeceio. Foram essas duas marcas que é do Dario, que era impressionante. Se ficava 3 na cara do gol, 2 ele punha para dentro. Aliás, E não era esses bicos, era que nem ele fala mesmo, é sutil. O programa quase que começou antes, porque os dois estavam lembrando as vezes que jogaram juntos. E tem uma fantástica que vocês precisam contar, né? Da seleção de 70, o time B. Os dois estavam no segundo time, né, Riva? No Maracanã lotado. Porque foi aí que fizeram um coletivo, aí vai jogar a seleção A, treinar A contra B no Maracanã, portões abertos, lotou o Maracanã, né? Aí nós reunimos o pessoal, né? Falei, ó, o pessoal da reserva, que era... O time praticamente jogou Félix... Ado, né? Ado. Não, bom, enfim. Mas era Zé Maria, Baldock, Fontana e Everaldo. Clodoaldo, eu e Tostão. Era o Rogério, Dadá e Edu. Time B. O time B. Time B. Time B. Do outro lado, Pelé, Tostão. A linha titular era Jair, Gerson, Roberto. Roberto, Tostão, Pelé e Paulo César. Tostão estava no B. E Piazza ao meio campo, Carlos Alberto, Brito, Joel e Marco Antônio. Aí eu falei, ó, não vou pagar mico aqui não, eu não vou pagar. Aí reunimos, né? Nós falamos, o Clodoaldo, deixa que eu marco, Pelé, deixa que eu pego. Ele aqui eu pego, não sei o que, aí nós... Tostão vinha, pá, e o Dadá, de repente, era pá. O Dadá meteu 3, né? Eu lembro que eu fiz metemos 4-0 neles. Time reserva ganha de 4-0. Metemos um chocolate neles, meu. Que eles ficaram loucos, mas foi lindo, foi lindo. Ô, Dadá, a gente falou que ia passear pela história, pela sua história, a gente vai mostrar aqui, ó, autêntico e pontual nas opiniões, como a gente já falou aqui. O nosso convidado de hoje sempre respondeu as questões de forma direta e quase todas as vezes com muito bom humor. Depois de um jogo pelo esporte contra o Corinthians, isso em 1975, o nosso rei Dadá aqui falou com o repórter da TV Cultura na época, o nobre Carlos Eduardo Leite. Vamos voltar no tempo aí e com bons motivos vamos ouvir com atenção o que o Dadá tem a dizer. Bom, Dario, compensa ser centroavante, buscar o gol e ser caçado e às vezes tirado de uma partida com pontapé? Compensa sim, porque é a lei do futebol. E o futebol, a gente tem as compensações, a gente apanha e tudo, mas o gol compensa, a galera vibrando, o público satisfeito, a imprensa dando aquela moral. Então tudo isso compensa no final. Você é injustiçado no futebol brasileiro? Não sou injustiçado, porque estou sempre fazendo gols e todo campeonato que disputo sou artilheiro, então tudo isso é uma glória. Mas e seleção brasileira, no caso de seleção brasileira? Bem, enquanto a seleção brasileira, tem muita coisa a acontecer. Realmente, eu não sou muito feliz em convocações, porque eles me deixam sempre a mais. Mas eu tenho consciência de que eu posso chegar lá, porque eu não vejo melhores do que eu. Bom, eu acho bacana também quando a gente falava do começo da tua história, Dadá, eu não sei também, acho que tem um pouquinho da boa malandragem nisso tudo, no estilo que você desenhava em campo, da maneira que você se colocava.
né? Eu lembro também de você falar que se você jogasse hoje em dia, que é uma coisa que muita gente duvida, você faria 50 gols no Campeonato Brasileiro, porque é uma coisa que o Rivelino fala também. Na tua época você subiu, o goleiro já dava na tua cabeça, o Beck vinha, pisava na tua canela. Eu vou adiantar uma coisa muito importante, porque quando se fala, tudo o pessoal fica esperando dinheiro, né? Eu já adianto, meu salário mínimo seria 4 milhões. Salário mínimo para Mesmo desse jeito, Dadá, que se joga hoje, com pouca gente no ataque, sem 2 pontas para te servir, você não acha que ia ter mais dificuldade? Não teria dificuldade, vou dizer por quê. Eu saía 90 parado. A minha impulsão era de vôlei de basquete. 90 centímetros Eu do chão. saía 90. Os Beck... E parava Aí eu do vou ar. falar. Os Beck marcados Dadá fazia chupetinha. Fazia chupetinha. Agora, só acho uma coisa, Celso. Hoje, o futebol não tem muito espaço para o pessoal jogar pelo meio. Você vê que quase todas as jogadas são pelo lado na diagonal. Antigamente tinha mais espaço pelo meio. Eu acho que o Dadá ia ser mais servido hoje com os cruzamentos do que antigamente. Ele era o único ali. Né? É, porque você vê a característica do Dadá, né? Ó. E essa qualidade de cabeça. Que nem o Vitor falou, hoje a maioria, infelizmente, né? Eu não gosto. Funila. A maioria joga a mesma coisa, é tudo pelas laterais para tentar o cruzamento. E essa bola cruzar, o único problema que tem é a qualidade do cruzamento. Então, quem cruzaria? Praticamente hoje... Tinha que pegar é uma um lateral bom, né? É uma Que coisa- dificuldade de meter uma bola na área na cabeça do companheiro que eu nunca vi na minha vida. Essa qualidade nós realmente não temos muito. Mas eu acho que o Dario, jogando hoje, apesar que foi o Dario naquela época, mas hoje faria muito mais Quem gol. te sem dúvida servia alguma. melhor, Dario? Bom, eu tive um jogador extraordinário que ele foi um ótimo jogador, mas não foi um grande atleta. Lola, um jogador extraordinário. Lola, o Eu homem não da sei, cavadinha. eu conversei, eu lembro, eu tenho uma máquina dentro da minha cabeça. Eu fui jogar contra o Corinthians e quando eu jogava contra o Santos, Corinthians, Palmeiras, e eu sempre perguntava, chega, Ademir da Guia, quem é o melhor jogador do Atlético? Lola. Rivelino, quem é o melhor jogador do Atlético? Lola. Pelé, Lola. Disseu Lopes, Lola. Piazza, Lola. Era um jogador extraordinário. A qualidade do Lola, ele quando pegava a bola, ele cortava para a esquerda, pum, no ângulo. Cortava para a direita, pum, no... Com a mesma facilidade, jogava demais. Mas ele não se cuidou. Porque se ele se cuidasse, seria um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ô, Dadá, e você já falou essa coisa de ser atleta, você chegou nessa marca, você falou conseguia sair 90 centímetros do chão parado. Muita gente fala também que era impressionante te ver correr, não sei se é lenda ou se é verdade, você fazia 100 metros em menos de 10 segundos. Menos de 10 que segundos. era recorde mundial na época. 1999. Né? Mas isso foi o quê? Treinando ou era uma coisa que você já tinha? Na verdade, você... Não, eu na realidade... Ou foi na época do assalto, que era uma coisa que você pode correr até de foi tiro? Foi na época de assalto, porque eu corria muito da polícia. Não, aí eu peguei uma velocidade imensa. E eu subia muito em árvore para roubar manga e pulava muro para roubar. Então eu peguei uma impulsão tremenda. Aí depois eu fui lapidado. O Gradinho me ensinou a cabecear. Foi ele que te ensinou? Ele me ensinou a cabecear. Agora, o queixo no peito e o queixo no ombro, aí foi aperfeiçoamento. Agora, Dadá, aperfeiçoamento do Dadá. por que hoje não consegue mais se ensinar um jogador a fazer isso? Porque eles não têm a humildade que nós tínhamos. Eu, por exemplo, era um cara que o treinador chegava perto de mim, eu baixava até a cabeça. Ô, Dadá, eu quero que você faça isso. Não, sim, senhor, pois não, isso. Hoje não, o treinador chega perto do jogador, faz isso. O cara não dá nem bola pro treinador. E fora as panelinhas para prejudicar o treinador. Então, na minha época, a gente respeitava muito mais o treinador. O treinador era como um pai pra gente. Agora, adversário não respeitava não, né? Porque a gente vai ver uma outra coisinha aí agora. A gente vai ver, antes de um duelo com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro de 76, o Dadá, bem ao seu estilo, deu uma sutil provocada no time alvinegro. E o zagueiro corintiano, o Moisés, respondeu. Só podia ser Moisés. Só podia ser. Isso aí eu preciso me recuperar, porque eu não concebo um jogador não jogar bem 2 partidas consecutivas no mesmo lugar. Então eu tenho que limpar a minha barra e o Corinthians vai pagar pelo que não fez. Dario motiva qualquer partida, ele tem umas tiradas de improviso excelente, certo ponto até engraçado. Nós gostamos bastante do Dario, mas sinceramente hoje em dia nós temos um sistema de cobertura perfeito no nosso sistema defensivo e temos tudo para enfrentar qualquer equipe do mundo e não tomar gol.
como faz falta um jogador assim, viu, Vladimir? As duas entrevistas que a gente viu do Dadá na época, na primeira, ele não reclamou da violência dos zagueiros, que era maior antigamente, porque não tinha 45 câmeras filmando e o sujeito estava livre, e a trava da chuteira machucava mais que a de hoje, a bola era mais pesada. E outro detalhe, sabia bater, Vitor. Antigamente os caras sabiam jogador bater. que não sabe bater não sobrevive no futebol. Você precisa saber bater e precisa saber apanhar. E qual a Faz parte do futebol. virtude da segunda entrevista, então? E na segunda entrevista, ele provocou o adversário antes do jogo. E o mundo, naquela época, acredito, não caiu. Foi levado como uma coisa esportiva, que apimenta o jogo, mas que não gera ódio, que não gera violência. Provocou o Moisés, que precisava ter coragem para provocar o Moisés. Ele batia até na sombra. Agora, o que aconteceu nesse jogo? Você lembra qual foi o resultado? 2-0. Esse é o da final, Dario? A decisão que tivesse Dadá, pode estar certo que ganhava o time que tinha Dadá. Mas essa é uma questão, essa entrevista é antes do jogo, porque teve uma na terceira teve fase. Outro Corinthians e Inter aqui, não sei se você jogou. Foi 2-1 pro Corinthians, o Falcão fez um golaço de fora da área. Então eu fiquei em dúvida qual dos dois jogos. Não, e o Corinthians deu um chocolate na gente, que eu ficava toda hora em cima do juiz. Com 5 minutos estava 2-0. Termina esse jogo. Eu ficava pedindo. Mas essa entrevista talvez seja da final mesmo, né? Não, isso aí foi da decisão. A decisão. Você vê, a provocação vinha na final. Impressionante. Na final, Mas era uma provocação sadia. Que nem a gente, eu tinha aquele problema quando a gente ia jogar com o Santos, que a gente não ganhava do Santos. Quem tabu do Corinthians e Santos? Aí o Carlos Alberto Carlinho falava assim, brincadeira, falei para minha senhora, pode fazer a feira antes que o bicho é garantido. Mas era agradável, não era um negócio agressivo. Até hoje ele gosta de falar isso. Ele gosta. E tem outra coisa, Riva, o Dario se garantia. A coisa de prometer os gols antes, em 40 anos acompanhando futebol, é o único cara que eu via prometer. Ele batizava o gol antes. Eu dava nome aos gols. Dá os nomes de uns gols aí que você fez. Sutil era legal. Sutil, mirabolante, gol ascórbico, gol ternura, gol PM. Agora, deixa eu contar esse cara. Qual que era o gol PM? O gol PM, Polícia Militar. Eu encontrei com um guarda, ele falou, pode dar, você dá nome a todo mundo, ajuda a PM. E foi eu jogava no Náutico contra o Santa Cruz. E nós estamos jogando lá e o Náutico, Santa Cruz fez um gol. Tá. E a torcida começou a me vaiar. Porque a coisa que mais me motivava era a vaia da torcida adversária. Agora, o que acabava comigo, a vaia da minha torcida. Isso aí me arrebentava. Mas a vaia da torcida adversária, para mim, aquilo ali era um combustível. Então, o jogo ficou lá, tal. Aí cruzaram a bola, os becos subiram comigo, ficaram no meu umbigo, para variar, né? E eu fiz o gol, saí correndo. E os guardas ficam de frente para o público e de costas para a gente. Eu vim correndo, pulei nas costas do guarda. O guarda me comeu na porrada e deu cada pancada em mim. Eu digo, o que é isso? Aí foram entrevistar o guarda falou, pô, o Dadá veio me rabar. Você foi mal interpretado. O estádio veio abaixo, ficou todo mundo rindo, né? O termo enrabar, né? Que é de guarda mesmo. Aí chegou, passado uma semana, o coronel me chamou lá e fez o cara me pedir desculpa. Pô, o Dadá fez o gol PM, elogiando a gente, dando moral à corporação. Você dá porrada nele? E você dá... Aí os caras ficaram gozando. Não, o Dadá queria enrabar ele. Aí ficou aquela gozação. Por falar nisso, Dadá, segundo o que reza a lenda, entre aspas, você precisava ficar um mês sem fazer sexo antes dos jogos, é verdade? Não, me masturbava antes dos jogos. É diferente. Isso é coisa do Dadá mesmo, masturbava. Já que a conversa está nesse sentido, antes de chamar o próximo, então, mas gol de bunda você já fez? Eu fiz 3. 3? 3. Mas sem querer, né? Não, duas sem querer. Uma foi por querer. Eu jogava no Sport contra o Bahia. Em 75, contra o Bahia. E o Bahia era tido como o melhor time do Nordeste. Né? E o time do Bahia era bom demais. E o time do Sport era bom demais também. Então, fizeram um jogo lá na Bahia. Aí, Bejoca. O Bejoca estava jogando demais. E aí, queriam saber quem era o rei, se era o Bejoca ou se era o Dadá. E fizeram um jogo lá. Primeiro tempo, 2-0 para o Bahia, 2 gols do Bejoca. Mas o Bejoca acabou com o jogo. Aí os caras vieram em cima de mim, falaram, mas, ó, Dadá, você não fez nada. Eu digo, mas eu estou deslumbrado com o Bejoca, eu vi o Bejoca jogar, eu fiquei só vendo ele jogar. Agora, no segundo tempo, ele vai ver eu jogar. E tudo bem. Aí cruzaram, queixo no peito. Cruzaram o queixo no ombro, 2-2. Aí cruzaram uma bola e eu vi, o goleiro veio para me dar soco na bola. Quando ele foi dar o soco, eu parei.
Aí ele bateu aqui, a bola escorregou da mão dele e veio. Aí ele tentou pegar a bola, não tinha como sair, eu fiz assim, ó. E fiz o gol de bunda. E esse cara partiu pra cima de mim, querendo me dar porrada. Era o Rafael, o goleiro, né? O Rafael. Atrás de você. E ele queria brigar comigo. Aí o Sapatão, que era o back central, chegou e me defendeu. Sapatão. O Sapatão baiaco, pegou né? e falou assim, não, peraí, o Dadá não teve culpa não, a bola foi na bunda dele, não tinha como. Eu tô aqui, a bola vem aqui, só fiz assim. Aí eu fiz o gol de bunda. Ganhamos 3-2. Aí quando vieram me entrevistar, eu falei, gente, o BJ quando jogou o primeiro tempo, eu fiquei assistindo. Como é que eu ia fazer alguma coisa se ele arrebentou? Agora, o segundo tempo era do Dadá. Aí, quando acabou o jogo, os caras foram para boate. Eu não gostava de boate, eu me cuidava muito, mas os caras vieram me dando soco. Não, você vai lá com a gente. Aí eu fui. Aí tinha uma cadeira do meu lado, e eu estou aqui, de repente eu tô beijoca. Rapaz, mas eu tremi de medo. Falei, puta, esse beijoca vai vir para cima. Pô, o beijoca quebrou um coco com a cabeçada. Pô, como é que eu vou enfrentar um homem desse? E era Aí forte, né? Não, ele era forte demais. Aí ele pegou, veio, e só tinha cadeira, e ele pegou, sentou do meu lado. Eu falei, ai meu Deus, você baixei a cabeça. Ele botou a mão em mim, ó, Dadá, desculpa. Me falaram que você não teve culpa, não. Só tinha um jeito mesmo de você botar a bunda na bola. O Sapatão me explicou. Aí eu peguei, abracei o beijoca, falei, opa, pô, tava com medo dele. Aí eu abracei, ficamos conversando. Bom, Uma beijoca é gente fina demais. Por falar em Dadá voando, o primeiro e único título brasileiro do Atlético Mineiro foi no ano de 71. O Rei Dadá, em ótima fase, ficou com a taça e também com a artilharia. Isso depois de marcar 15 gols. A decisão final foi um triangular entre o São Paulo, o Botafogo e o Galo. Na última partida, o Galo venceu o Botafogo por 1-0, com um gol do Dario, que comemorou o título, e gol que a gente vai rever agora, gol histórico, na voz de Luiz Noriega, e imagens aqui da nossa TV Cultura. Placar de 0-0 Maracanã com a descida do Atlético. Humberto Ramos na penetração, até junto à linha de fundo, perigo, cruzamento, sai, Dario! Saiu o primeiro gol! Dario! Atlético 1, Botafogo 0 em Maracanã. Esporte é cultura. Esse gol aí foi terrível para mim, porque eu fiquei muito empolgado quando acabou o jogo, os caras vieram me entrevistar. Falou, mas Dadá, como é que você faz um gol desse? Eu falei, não, uma jogada extraordinária do Humberto Ramos, que ele driblou 2 e mandou a bola lá nessa altura, como eu gosto. Eu saí da atmosfera, fui para a estratosfera, aproveitei e cabecei o sol. Rapaz, o cara lá da Globo fez uma campanha contra... Ah, o Dari diminuindo a gente. Aí, tá gozando, dizendo que cabeceou o sol, não sei o quê. Pô, tinha mais de 300 querendo bater no Dadá, eu saí no camburão da polícia. Sabe uma história que eu escutei uma vez, Dadá? Eu acho fantástica. Eu acho que é relativa a esse jogo. Você foi jogar ping-pong com o Tele. Exatamente. E ele machucou teu pé direito. Não foi isso. O Tele teve um campeonato... Deixa eu contar a história como eu sei, pelo menos. Foi jogar ping-pong com ele. Ele era bom demais, te entortou, você ficou com o pé direito doendo. O Tele malandro começou a dizer nas entrevistas que o teu pé que estava machucado era o esquerdo. E aí todo mundo na hora do jogo desceu a lenha no seu pé esquerdo. Na porrada. Não, isso é verdade. Agora o negócio foi o seguinte, a decisão do campeonato, eu e o Tele. O de ping-pong. De ping-pong, partida de 21. Estava 20-20. E o saque do Tele. O Tele deu num canto, eu fui, ele deu no outro. Aí ele pegou, fez assim e jogou para o outro lado. Eu tentei voltar a coluna. Só deu aquele barulhão, caí gritando. Aí eu tirei meu artilheiro. Passei a noite todinha na tecnologia de antigamente, que era toalha quente e gelo. Fiquei no gelo, parecia peixe. No outro dia eu estava congelado. Aí, e eu todo torto. Aí o Tele, Dadá, eu falei, Tele, pensa direitinho. Eu ajudei a confeitar o bolo. E na hora de comer, eu não estou? Eu vou entrar de qualquer jeito. Com 20 minutos você me tira. Eu entrei, eu não estava aguentando andar. Eu estava mancando. Mas como o pessoal acha que o Dadá é gozador, eu entrei em campo assim. Assim, ó. E os caras correndo, e o povo me vaiando, achando que eu estava de sacanagem. E o primeiro tempo, eu não estava aguentando correr. Aí uma bola só para lateral, o Tele, eu vou te tirar. Falei, Tele, pelo amor de Deus, eu vou fazer o gol. Eu vou fazer o gol do título, me deixe.
E o Tele acreditava em mim, porque tudo que eu falava que eu fazia, eu fazia. Acontecia. E ele me aturando, mas eu estava horroroso, eu estava Ele estava morrendo atrapalhando. de medo de ter sido, depois de ficar na história como culpado de ter te tirado do jogo também. Aí ele pegou e aguentou. Aí tem uma hora que ele falou, Dadá, não aguento mais. Aí começou o segundo, eu não aguento mais, eu te tiro de Tele. Até os 19 minutos eu faço o gol e você me tira. Aí eu falei, legal. Aí aos 18 eu fiz o gol. Aí eu fui para cima do Tele me tira. Não, tem 3 te marcando. Eu falei, pô, cadê os outros 2? Pô, cadê? E outra justiça seja feita ao Dario, esse gol fez dele durante muito tempo, e até hoje, se não o maior, um dos maiores ídolos do Atlético. Mas ele tinha nesse gol todos os motivos do mundo para ter um apego pessoal a isso. E, no entanto, nessa grande campanha do Galo na Libertadores, em todas as declarações, o Dario sempre falou que estava torcendo a favor e queria até ser superado por outros ídolos mesmo, que o Galo era mais importante que as suas glórias pessoais. E que o Galo seria campeão. Que bacana isso da sua parte, né? Agora, Dadá, você falava muito, o gol do Dadá, vamos ver o Dadá jogar. Hoje, no futebol, isso geraria dentro do próprio time uma ciumeira. Acho que o mundo ia acabar nem que você resolvesse os jogos, tá? Naquela época tinha isso? Não, porque, na realidade, eu saí do número 0 para o número 100. Foi uma loucura. Porque eu fui o jogador mais vaiado da história do Atlético. Os jogadores me gozavam. Você passou um ano lá, o primeiro? Não, no primeiro ano, não, os caras chegavam, pô, dá uma vassoura para esse cara, dá uma enxada. Pô, vou te contar, o que você está fazendo aqui? Você é muito ruim. E eu nunca abri a boca para nada, eu era muito calado. Aí um dia o Strick chegou perto de mim e falou, vem cá, você não vai abrir a boca, não? Eu falei, eu estou precisando de uma chance. Peguei, estava todo mundo assim, os jogadores, e falei, ó, vou falar uma coisa para vocês. Vou ser o maior jogador de Minas de todos os tempos, vou botar feijão na panela de vocês e calo na mão da torcida do Atlético. E parei. Aí é isso que ele falou, é isso. E realmente eu fiz. Botei calo na mão da torcida do Atlético, porque bater pau para Dadá. Botei feijão na panela dos jogadores e sou o maior jogador de Minas, nos números. Agora, quem sou eu para me comparar com o Tostão, com o Diceu Lopes, com o Reinaldo, que jogava muito mais do que eu. Estou dizendo produção, gol, segurança de gol e de vitória. Dadá era o máximo. E essa história do São Cristóvão, que o cara sacaneava você também, disse que chutava a bola. Vai lá, moleque, pega a bola lá. Diz que você fazia... No Campo Grande? Campo Grande, ele era. Diz que tinha essa história. Não tinha. Tanto essa velocidade também que ele tem, deu-se, aliás, a essas bolas que os caras chutavam. Os caras chutavam longe a bola para sair correndo. E eu saía do campo e ia para o outro lado para pegar a bola. Agora, o pior que aconteceu comigo no Campo Grande, porque time pequeno sabe como é que é. Tem 15 jogadores, são 15 bifes, né? 15 ovos, lógico. Aí, eu tô lá esperando o meu bife, né? Todo legal. Aí os caras, pô, Dadá, telefone para você. Aí eu peguei, fui lá. Aí o cara botou o bife no meu prato. Quando eu cheguei, cadê meu bife? Eu falei, pô, amigão, tem bife não? Ah, fiquei sem bife. Time pequeno tem essas coisas, é certinho. Tem 15 jogadores, 15 bifes. Roubaram meu bife, eu fiquei sem bife. E no Flamengo, Dário, tua passagem no Flamengo, o que ficou de bom na tua A minha passagem no Flamengo foi uma passagem incrivelmente maravilhosa. Incrivelmente maravilhosa, por quê? Porque eu cheguei no Flamengo com salário altíssimo. E o Paulo César era o grande ídolo lá. Sim. E o Paulo César, como ele deu até uma declaração dizendo que ele preferia o Caio e os outros jogadores, né? E ele começou a dar de curva para mim. Eu, para me dominar uma bola normal, eu não dominava em bola de curva. Imagina de e eu dando canelada o tempo todo, dando canelada. E eu só tinha um gol. E nós fomos jogar contra o Bangu. Aí o Zagallo reuniu o time e falou assim, bom, nós temos que ganhar de 7 do Bangu para poder disputar com o Fluminense, por causa de saldo de gol. Nós não estamos conseguindo fazer gol, que ganhe de 1-0. Aí eu peguei, levantei o braço. Falei, ô Zagallo, dá para a gente dar de 8. Se o Paulo César lançar para mim, eu faço o gol. Agora, se ele dar de curva, eu vou continuar com um gol. Porque eu sei que eu sou ruim. Mas se cruzar, eu sou o melhor do planeta. E foi 8-0, 25 gols.
Ô, Dadá, só pra gente fechar o primeiro bloco, a gente falou aqui, o Celso fez a pergunta do Flamengo, a gente tinha falado do Galo, não falamos do Inter. Você já tinha sido artilheiro 71, 72, ia repetir a dose em 76, a gente tem um gol teu aí também, na voz do Luiz Noriega, de uma partida entre Internacional e Santos, que a gente vê agora. Lançamento de Cláudio, sobe Dario. Internacional, segundo gol, Dario. A zaga não acompanhou o salto de Dario e o goleiro ficou estático também. A bola entrou no canto ali, à direita, com o Internacional passando à frente no placar do Morumbi. Dario, para você, qual foi o teu melhor momento e qual time? Bom, eu fui fantástico no Atlético, fui maravilhoso no Internacional, mas o lugar que eu fiz 99 gols em 1 ano e 2 meses. Se juntar Palmeiras, Corinthians e Atlético e Santos, não dá isso. Eu fiz 10 gols no jogo, 5 gols, eu fui vaiado, fazendo 3 gols numa partida. Me vaiaram, eu estava mascarado. Mas qual foi qual time que você se identificou mais, vamos dizer, que você não, mais... que eu me identifiquei, eu vou te contar, eu dou 50% pro Atlético e do Inter, porque nos dois eu sou ídolo. O cara que falar que eu sou feio em Porto Alegre, morre. Se falar que eu sou feio em Belo Horizonte, morre também. Mas em Recife eu fiz gol demais, fiz 99 gols em 1 ano e 2 meses. Você jogou nos 3 grandes, agora no Inter jogou relativamente pouco, né, Dario? Porque 75 era o Flávio, 76 era você, aí você já não tá... 77. Porque eu saí do Inter, porque eu peguei uma pneumonia braba, perdi 10 quilos, quase morri. Quase morri. O médico chegou perto de mim e falou, Dadá, eu te quero aqui, mas se você ficar aqui, você morre. Aí eu fui na diretoria e falei, gente, eu não posso ficar aqui. Aí eu fui para Ponte Preta. O Corinthians foi para me contratar, mas quando me viram, eu, com 10 quilos a menos, um palito, Mas por causa do frio, isso? O presidente Matheus, vice-presidente Matheus, quando me viu, eu falei, eu não vou levar esqueleto pro Corinthians. Mas por causa do frio, isso, Dadá? Eu peguei uma pneumonia braba. E o Dadá fala realmente que ficou faltando, né? Você gostaria de ter jogado no Corinthians? Eu queria jogar no Corinthians, porque se eu jogasse no Corinthians, eu teria a fama perto do Pelé. Porque eu vou ser sincero, o cara faz um gol no Corinthians, vale por 2 em qualquer outro time. Por que eu fazia muito gol contra o Corinthians? Porque o Corinthians, você é manchete nacional. Você faz gol contra o Corinthians, todo mundo comenta. Aí eu, quando eu cruzava esse bigode com o Rivelino, eu gostava de balançar ele do Corinthians. Bom, por falar em Pelé, já vem aí. O Cartão Verde vai fazer um rápido intervalo. Na volta, a gente vai retomar o papo com o Dadá aqui. Ele vai recordar com a gente a Copa que o fez campeão do mundo, ao lado de figuras como Rivelino, Pelé, Tostão e companhia. Não vá se distrair com esse controle na mão. O Cartão Verde volta já.
Estamos de volta com o Cartão Verde. Vamos falar agora da Copa de 70. Em abril daquele ano, a seleção brasileira fez um amistoso contra a seleção mineira. O nosso querido Dadá estava lá e marcou 2 gols na vitória por 3-1. Nós vamos rever um destes gols e também um lindo passe no estilo chamado 3 dedos do nosso Dadá aqui para o Jairzinho. Se você quiser, você mesmo, Dario, matar a saudade e interpretar esse momento para a gente aí. Você lembra? Tem isso fresco na memória? Complica. A seleção, foi a seleção mineira. Seleção mineira, 3-1 seleção brasileira, eu fiz 2 gols. Exatamente. É. Olha o passe que a gente falou agora. Eu dando passe? Olha aí. 3 dedos. Eu não acredito nessa. É que você errou. Eu errei mesmo, não é possível. Se a gente vai ver aí um outro gol teu e um abraço do Pelé. Esse aí o goleirão ajudou, hein? Mas ele vendo Dadá, assustou, né? E a gente vai ver aí depois o abraço aí. Um abraço do rei. E você falou que tinha uma história para contar do Pelé? Eu tenho uma história do Pelé. Quando nós fomos para Irapuato, na Arruado, o Pelé, estavam dizendo que ele estava cego e ele não estava conversando com ninguém. O Pelé estava numa fase horrorosa. Local em que vocês se concentraram antes da Copa Exatamente. de 70. Aí eu peguei e cheguei com os jogadores para brincar. Alguém tem que falar com o Pelé, que ele é um ser humano. Todo mundo tem direito a passar uma fase ruim, mas ninguém tinha coragem. Eu falei, eu vou falar com o Negão. Aí peguei, jantei, eu falei, cheguei com o Edu, falei, não vai não, eu digo, vou. A gente jantava 7 horas, 8 horas, eu fui lá, bati na porta. Pelé, quero falar contigo, não quero papo com ninguém. 8 horas, 9 horas eu voltei. Pelé, porra, você é uma mala, hein? 10 horas eu voltei. Pelé, vou apelar contigo. 11 horas quando eu voltei. O Negão deu um bico na porta. Meia-noite, aí eu peguei e falei, pô, a coisa tá ruim, esse Negão quer brigar comigo. Falei, mas já tô aqui mesmo, eu vou. Falei, ô Negão, quero falar contigo. Aí ele pegou, eu falei, pô, eu vou pro lado de cá, que ele vai abrir a porta e vai olhar. Mas no meu cálculo foi certinho. Aí na hora que ele abriu a porta, que ele botou a cabeça, eu entrei com tudo, peguei o Pelé assim, apertei, eu digo, aqui não é Pelé e não é Dadá, não. Aqui é Edson e Dario. São 2 homens. Eu vou falar uma coisa contigo. Falei, Pelé, a minha bola é de gude. Eu falo que você é campeão e artilheiro. A sua bola é de basquete. Eu quero que você fale, eu sou o Pelé, o maior jogador do mundo. E eu vou deitar. Aí o Pelé me olhou, me abraçou, falou, eu sou o Pelé, eu vou arrebentar com a Copa. E ele arrebentou, jogou muito. Não só ele, o time foi. Tanto que é considerado a maior seleção de todos os tempos, aquela de 70. E o Pelé ficou muito satisfeito e até hoje ele é agradecido a mim. E aí a gente fala de grupo, Riva, como é que foi? Porque teve a questão do Médici, de pedir a convocação do Dadá, essa coisa toda. Como é que ele se encaixou na Dadá? seleção? Muito bem. Ele tinha problema um pouco com o Leão, né? No treinamento lá. Só ele, né? O Leão dá mais. O Leão saía de soco na cabeça do Dadá. Não, mas realmente o Dadá não tem problema nenhum, pelo contrário. E o Dadá fala. Se fosse alguma coisa, tivesse algum problema. Agora, até eu comentei um programa atrás que eu falei, toda a seleção grande disse que é unida. Não era, na seleção tinha problema, você sabe disso? Tinha problema. Agora, tem um jogo também que o Dadá estava jogando, um amistoso, não sei contra quem, que ele jogou, de repente o Dadá foi chutar, tomou um toco e caiu. Tá lembrado desse jogo? Não sei, a bola voltou para você, levantou, pum, e fez o gol. O Dadá tem uma coisa incrível. O toco motivou. Não, ele ficou no chão, porque aí a bola voltou, calhou, rodou e voltou para ele, porque antigamente não tinha esse fair play, né? De você, o cara caindo, os caras continuavam o jogo. Aí voltou para ele e o Dadá, pum, e acabou fazendo. O Dadá era fantástico. E essa história eu não estou sabendo, hein? Aqui, ó. Esse negócio do que você falou com o Crioulo, eu não estava sabendo, hein? Sabe sabendo, não? Não. Então pergunta a ele. É. Ele é muito agradecido, é muito meu bom, amigo. não? Eu fui nele e peitei o Pelé. E realmente a coisa aconteceu, ele jogou o futebol que sabia jogar foi um rei. Para mim foi a maior Copa dele. Não, jogou? Não, jogou demais, o Negão jogou demais. E você sentia vontade também, porque imagino que a gana de jogar também era grande, né, Dadá? Tinha... né? Ele tem outra história. Não, mas fala na final. Na final, o Zagallo era... Essa foi boa. Do sonho? Eu sonhei. Você jogou o verde ali, Eu né? sonhei que o Brasil ganhava de 4-1. Só que os 4 gols eram do Dadá. Aí o Zagallo deu a preleção, todo mundo escutando.
Aí ele falou, alguém quer falar alguma coisa? Pelé, eu. Põe o Dadá no meu lugar, que ele falou que vai fazer 4 gols. Aí descontraiu o ambiente, ficou todo mundo rindo. E você também estava acreditando que o Zagallo era um cara supersticioso e também, de repente, ele caía. Mas eu quero falar uma coisa do Rivelino aqui. Nesse treino que eu fiz 3 gols, ele fez 1 de falta, ele pegou uma bola assim perto do Zé Maria, o Zé Maria deu a bola para ele e o Rivelino deu uma curva assim, ó, e a bola foi, eu saí correndo com a bola. Quando eu fui ver, eu estava no meio de campo. O estádio veio abaixo, todo mundo rindo, os jogadores ficaram rindo de mim. Aí eu peguei e toquei a bola para trás. Não tem culpa não, O culpado é o Rivelino. Ele deu uma curva assim, ó. E eu correndo atrás da bola igual E você que se virasse. O Vladir citou rapidamente aquela história do Médici, da convocação do Médici. E eu sei que esse cara bem-humorado, que é o Dadá Maravilha, não sei agora, ele me parece muito bem resolvido com essa questão. Mas em outros tempos, se tinha uma coisa que tirava o Dadá do sério, era tirar o mérito dele e dizer que ele foi convocado pelo Médici. Eu já ia Como é que é essa questão, Dadá? Não. Ó, eu começava ofendendo a mãe do cidadão. Porque aquilo me deixava com uma raiva também. Hoje não, eu levo na gozação. Pô, um ato cívico convocou Dadá. Eu me sinto um herói hoje. Mas antigamente eu ficava louco. Por quê? Eu era o jogador que fazia mais gol no Brasil e no mundo. Eu, em 69, fiz 69 gols em 40 e poucos jogos. Uma média violenta. Então, você não achava que também você tinha que jogar? Era essa... Não, jogar não. Pô, tu estou em Pelé, eu tinha que bater palma. Mas eu acho engraçado, por exemplo, lendo as tuas frases, por exemplo, você me corrige se eu estiver errado, porque a memória às vezes trai. Quando você falou do Pelé, você falava, o Pelé é o melhor jogador do mundo, mas jamais vou dizer que ele foi melhor que o Dadá. Exato. Era uma brincadeira. Mas quando você fala do Garrincha, por exemplo, parecia mais respeitoso. Falava assim, Pelé, Garrincha e Dadá. Não, mas você falava assim, depois do Garrincha, Dadá é a maior alegria do povo. Exatamente. Quer dizer, porque eu respeito mais... Como é a frase? Pelé, Garrincha e Dadá tinha de ser currículo escolar. E eu concordo com isso. Concordo com o Dadá. Eu também, Dadá. E uma outra questão dessa coisa de 70 também, eu não sei se... Eu também já li, não lembro bem aonde agora, que você, no final, fez até uma reconciliação com o João Saldanha, justamente no dia que você ia botar os pés na calçada da fama do Maracanã. Você viu ele vindo na tua direção? Era uma coisa assim? Não foi isso. Não? Ele já estava morto. E eu peguei Djalma Santos, eu e Djalma Santos fomos botar o pé lá na calçada da fama. Aí, quando eu chego assim, eu vi o João Saldanha, eu tomei um susto. Porque parecia o próprio João Saldanha. Tem o estátua. Pô, parecia o próprio, parecia que ele estava vivo. Eu, quando olhei assim, eu tomei um susto, né? Eu de cara com o João Saldanha, coisa que nunca tinha acontecido. Eu olhei assim, fiquei emocionado, né? Mas aí, eu tinha lido o João Avelange fez um livro, e ele dizendo que o João Saldanha tinha me elogiado muito. Então aquilo ficou na minha cabeça, eu cheguei perto da estátua do João Saldanha. João Saldanha, você me desculpe, pelo tempo que eu tinha raiva de você, que eu te xinguei tanto, entendeu? Mas você, onde estiver, fique tranquilo, abracei, beijei, sei lá, eu fiquei louco. Mas vocês nunca tiveram nenhuma discussão frente a frente, foi mais via mídia, né? Não, mas eu tive uma vez... Teve alguma? Eu fui a Campinas, porque meus filhos moram em Campinas. E quando eu entrei no restaurante, estava o João Saldanha. Sim. Aí eu peguei, cheguei perto dele. Ô, João Saldanha, tudo bem? Ele cuspiu. Ele cuspiu e olhou para o lado. Aí eu falei uma opção de palavrão para ele, xinguei, e peguei um ódio tremendo dele. Entendeu? Mas quer dizer, foi uma criancice minha. Tanto que, mais uma vez, eu peço desculpas ao João Saldanha, porque quem conviveu com o João Saldanha, e o Rivelino pode falar melhor do que eu, ele era uma pessoa maravilhosa. Maravilhoso, sem dúvida. Não é? Então eu quero pedir desculpas, João Saldanha, onde você estiver, perdão. Com o Zagallo a relação era boa também, Dadá? Não, o Zagallo, a minha relação era muito boa. Tanto que ele que me contratou para o Flamengo. Ele que pediu minha convocação. A minha contratação, perdão. E essa coisa de não ter jogado, de todos os jogos, qual você citaria ali? Ou que te deixou mais nervoso porque estava do lado de fora, ou que você acha que a seleção jogou melhor? Tem um jogo que você lembra de maneira especial daquela Copa, Dadá? Não, o jogo que eu lembro, eu não vou lembrar só do show que o Brasil deu. Eu vou lembrar do sufoco que nós passamos contra a Inglaterra.
Aquele jogo foi Inglaterra. o melhor jogo que eu vi na minha vida, fantástico. O Brasil jogou um primeiro tempo maravilhoso, a Inglaterra jogou um segundo tempo maravilhoso. E o Félix que falavam dele, bom, ele foi um herói, ele fez 3 defesas loucas. Arriscou a vida. Maravilhosa. Não é isso? Foi o jogo mais difícil da Copa, né? Eu prefiro dar a palavra ao Ribeirinho, que ele estava dentro do campo. Ele pode falar melhor. Foi o jogo mais importante. Foi o jogo mais importante. Foi importante nós jogarmos com os atuais campeões do mundo, uma seleção fortíssima, uma qualidade enorme. Concordo com o Dario, o Félix ficou marcado, é impressionante, ele ficou marcado naquele gol que ele tomou contra o Uruguai. Contra o Uruguai, que o Cubija errou o chute, pegou de canela e o Félix pensando que ele fosse pegar. Mas aquele jogo contra a Inglaterra, você fala, podia ter sido empate, o Brasil podia ter perdido, porque realmente foi um baita no jogo. Foi um baita no jogo. Tanto é que o Gerson não jogou esse jogo, eu fui para meia e o Paulo entrou. Acontece que o Dario só não jogou naquela seleção também pela característica da seleção como foi montada. Porque era um time muito habilidoso, assim, toque de bola. Não é que e o Dario... E o Dario tinha... A qualidade do Dario, a gente sabe a qualidade, né? E para mim, se ele joga, era ótimo. Porque era um jogador de velocidade e não tinha facilidade de meter a bola. Lógico, né? Vamos dizer. Mas como aquele time saía, o Tostão, que se adaptou bem ali, por isso que o Dario só não jogou por esse aspecto, pela maneira como o Brasil jogava e a qualidade também que nós tínhamos de jogador com a qualidade do Tostão, que você não podia deixar de fora. Era um momento tanto é que o Dario é tão consciente nesse aspecto. Um cara que fez uma Copa como o Jairzinho, né? O Jairzinho foi fantástico também. Bota concorrência nisso, hein, Dadá? Nossa. Não, eu vou ser sincero, aquela seleção, jamais o mundo vai ver uma seleção igual aquela. Cartão Verde faz o último intervalo. Na volta, vamos ouvir Dadá falar da Copa que vem aí. A Copa este ano é aqui. Será que Dadá a abraça? Falamos sobre isso na volta. Tem mais Cartão Verde e mais Dadá Maravilha por aí, hein? Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Cartão Verde. Quero fazer um pequeno registro. Como esse nosso programa de hoje é gravado, então a gente não tem o nosso tradicional sorteio, também não temos os cartões verdes e vermelhos e nem a interatividade com você que está em casa aí, através de e-mail, Twitter, essa coisa toda. Na passagem de bloco, eu tirei a bola do Rivelino, vou tocar para ele aqui. Você anda preocupado com os atacantes da nossa seleção? A nossa seleção, falando da nossa seleção, né? Agora, né, Dadá? Esse bloco aqui é a respeito também dessa especialidade que era sua, do homem de gol, homem de área, homem matador, que infelizmente hoje está escasso. Bem, a gente fica muito triste com isso, porque a gente vê o Damião numa fase muito boa, o Pato que foi convocado, e a gente tinha aquela expectativa que ia só florir, né, o nosso jardim, né? Mas, de qualquer maneira, nós estamos passando a fase das vacas magras, né, no que tange a gol.
Mas, de qualquer maneira, eu acho que deveria dar chance para aquele menino do Atlético Paranaense, como é que é o nome dele? Marcelo. Não, o centroavante. O Ederson. O Ederson. Dá uma chance para esses meninos, porque numa chance dessa eles podem se consagrar. Agora, Dadá, você abraça essa Copa? Você está em paz com ela? Você acha que... Bom, eu vou ser sincero, como brasileiro, sentindo o problema do povo, eu tomei cabeça chata, cabeça pesada, porque o investimento que fizeram, tiraram da saúde, da segurança, o povo está revoltado, a gente está vendo aí a revolta do povo, um professor ganhar o que ganha, né, diante de salários astronômicos de jogadores de futebol. Então, tudo isso esquenta a cabeça da gente. Eu estava até conversando com o Rivelino antes, ele falou, mas o futebol não tem nada a ver com isso, é outra coisa, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou acreditando agora no Brasil, com o Filipão, porque eu não acreditava no Brasil. E ele uniu o grupo, fez uma excelente campanha e ganhou a Copa das Confederações. No time, né? E no país, você acredita? Não, no país eu não acredito. Eu acredito no time. Dadá, uma curiosidade, você falou de centroavante, você falou o programa inteiro, e você, além de ser grande definidor, tinha malandragem da vida, da rua, acredito eu, da várzea. E os campos de várzea sumiram. Dentro do CT, dentro de uma escolinha, o jogador de futebol pode aprender essa malandragem? Pode. Pode aprender porque a pessoa que está ensinando geralmente tem capacidade e tem a tranquilidade também de ter a honra de falar alguma coisa e poder se consagrar e poder depois chegar em casa, dar um beijo na mulher, no filho e se sentir importante. Não, eu fiz alguma coisa, ajudei alguma coisa. Agora, o futebol é uma situação periclitante no sentido da vaidade. Eu, por exemplo, cansei de fazer gol de canela, fiz gol de bunda, fiz gol de joelho. Por quê? Você vem correndo, a bola está aqui, você dá de joelho, se bater no joelho nessa altura, ela vai para o gol nessa altura. Sim. Agora, muitos querem fazer o gol bonito, a bola aqui, quem faz isso? Joga por cima. Eu nunca joguei a bola por cima. Porque eu dava de canela e acompanhava. Eu ia atrás dela. Pra ter certeza. Se via alguém, eu entrava com bola e tudo. Então, gente, a simplicidade está em tudo na vida. Agora, a vaidade é que prejudica o atleta, prejudica o homem em qualquer setor da vida. Não acreditar na simplicidade A também. simplicidade é a coisa mais amada por Deus. E você Deus gosta da simplicidade. E você tem uma coisa bacana, né, Dario? Eu já escutei você dizer isso algumas vezes, quando perguntado sobre esse seu jeito. Você, obviamente, criou um personagem e você brincava muitas vezes, eu vivo já você falando isso, pô, o Pelé tem aquele futebol todo pra fazer, eu não tinha, eu precisava que as pessoas... Mas você vê alguém hoje com essa capacidade, tudo bem que o cara não tenha futebol, mas que ele tenha a habilidade, né, e a visão para poder construir um personagem com aquele recurso que o cara tem, porque isso já faria muito bem ao futebol. Já tiraria o futebol um pouco desse marasmo todo. Eu volto ao que o Rivelino falou. Dizem que o Dadá não sabe jogar bola, mas ele dava sutil. Ele tinha noção, colocação, sabia o que fazer com a bola. Então eu tinha a humildade de reconhecer os meus defeitos, mas eu nunca me escondi das minhas virtudes. Eu sei que fui o máximo como cabeceador. Eu sei que eu fui o máximo entrando dentro da área. Eu, dentro do retângulo periférico verdejante, eu era terrível. Eu era terrível. De onde? Dentro de onde? Retângulo periférico verdejante. Agora, tanto é que você vê, é o que ele fala, você não vê o Dario, você não vê o Dario fazendo um gol de fora da área, chutando forte. Não, teoricamente. Porque o Dario não era um grande, não batia bem na bola. Mas justamente esse sutil dentro da área era perfeito. Você vê, eu acredito que a maioria dos teus gols, Dario, foram feitos quase dentro da área. Quase todos dentro da área, 90%. Quantos gols você fez, Dadá, mesmo? 926. Se você fosse o Túlio, que lembrava um pouco você, apesar de inferior, tanto no marketing quanto no jeito de jogar, você já teria feito 1000 gols? Bom, eu tenho um respeito muito grande pelo Túlio. Apesar de que essa situação inusitada que ele está de jogar em 4ª divisão, isso aí está desmerecendo o feito dele, que é um grande jogador. Eu acho que ele está queimando pólvora à toa, né? Agora, quanto às qualidades dele, eu bato palma. O Túlio é um cara que, inclusive, quando ele foi botar Maravilha, ele ligou para mim, eu autorizei. Eu falei, não, você também é maravilhoso igual o Dadá. Ainda brinquei com ele. Então, eu acho que
Você tem que fazer aquilo que te satisfaz. Então tem gente que quer agradar os outros. Eu agrado os outros, mas primeiro agrado a mim. Primeiro eu agrado o Dadá, depois eu vou agradar os outros. Por isso que o jogador se perde. Porque eles estão querendo agradar o torcedor. Não, primeiro eu vou agradar o Dadá. O Dadá que é o quê? A bola na rede. Não importa se é de canela, de bumbum, de joelho. Porque o dia que falarem assim, o gol de bicicleta vale mais, o gol de driblar 3, 4 vale mais, eu vou tentar aprender a driblar. Eu vou aprender a jogar, eu vou aprender a lançar, chutar de fora da área. Mas vale, um gol de canela não vale mesmo que um gol. O gol do Messi, que ele dribla todo mundo, valia mesmo um gol meu de canela e de bico. Mas você fez gol bonito também, mesmo que sem querer. Que gol mais bonito que você fez? Não, o gol mais bonito que eu fiz, até hoje eu não acredito. Eu jogava no Paysandu de Belém do Pará. O Paysandu ganhou do Remo de 3-0 e, para variar, eu fiz 3 gols. Tio Bira no Remo e você no Paysandu. E eu fiz um gol que eu não acredito até hoje. Mandaram a bola para mim na esquerda, eu saí correndo no fundo, aí cortei o cara para dentro, cortei para dentro. Quando fui ver, eu estava na outra ponta. E saí driblando de novo, voltando. Aí, como eu já estava muito cansado, eu fechei o olho e meti um bicudo no ângulo. Aí o cara falou, bola com o Dará, driblou a arquibancada, driblou o torcedor, driblou a imprensa. E o cara ficou gozando. Até hoje eu não acredito que eu fiz aquele gol. Foi o gol do Fantástico na época. Saiu? Se não tivesse fechado o olho e dado de bico, era o gol de Messi. E driblou um tempo também, Dadá. Chegamos no final, por tanta coisa para falar. Mas o que é bom dura pouco. A gente, muito obrigado mais uma vez, Dadá, por ter passado essa hora com a gente aqui. Espero que você volte outras vezes. Eu sei que você tem uma grande intimidade com esse veículo aqui também. As pessoas em Minas lá têm o prazer de poder te acompanhar dia após dia. Uma grande alegria, Dadá, só isso que eu tenho para te dizer. Muito bacana estar do lado de alguém que acredita na simplicidade do futebol ainda, coisa rara. E o futebol é simples. Futebol Eles se complicam. Do futebol da sempre, vida. sempre foi simples, é verdade. E mesmo falando do Messi, o Messi joga simples. Aqui eu também queria agradecer a vocês, eu estou muito emocionado de estar aqui e a oportunidade de vocês me dar de ficar do lado do meu Riverino, meu amigo aqui. Que a gente aproveita que também. me dava uns cruzados de esquerda, de direita. Ele gostava de lutar boxe comigo e me levava nocaute sempre. Mas eu queria dizer da alegria de estar aqui com vocês e vou pedir, pelo amor de Deus, não deixe o povo esquecer, Dadá. Obrigado a todos vocês. Não esquecerá, Dadá, não esquecerá. Muito obrigado mais uma vez. Riva, aquele abraço. Valeu, Vitor Valdir. Birner, Celso Zelt. Valeu. É uma pena, mas acaba. Bom, e no nosso encerramento veremos Dadá Maravilha fazendo o que em matéria de futebol era a especialidade dele, marcar gols. Muito obrigado pela companhia. O Cartão Verde volta na próxima terça, 10 da noite. Uma ótima semana a todos. Juízo, torcida brasileira.